A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, a você que vai ouvir, que vai ver este vídeo, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Queridos irmãos, nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Na verdade, é como se fosse uma aula, um ensinamento. Tanto eu vou aprender, como vocês vão aprender. Trecho da palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 12. Uma leitura que muitas das vezes você tem acompanhado na igreja, você tem lido na sua casa. Mas nós vamos tentar entender cada versículo lido neste capítulo 12 de Eclesiastes. A epígrafe da leitura diz: mocidade devem preparar-se para a velhice e para a morte. O que acontece muitas das vezes, queridos irmãos, é que as pessoas lerem versículos na palavra de Deus, mas não se importa em meditar no que diz cada versículo. E é o que nós vamos tentar hoje entender. Lembra-te do teu Criador, o capítulo 12, do versículo 1 ao 17, apresenta o retrato do homem velho. E o jovem tem que se lembrar do dia do seu Criador no tempo da sua mocidade. Em outras palavras, vamos falar que quem é novo, um dia fica velho. Pois bem, vamos ler versículo neste momento. Desde já eu quero pedir aos irmãos que compartilhem para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu abri um canal no YouTube, irmãos, na intenção de alcançar mais pessoas. Se os irmãos acharem por bem e fortalecer e me ajudar, se inscreve lá no canal Gilson Paz no YouTube, tá certo? Se inscreve lá, dá um like e vamos lá. Em nome de Jesus. Capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem ao ano dos quais venha a dizer: não tenho nele contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem o guarda da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Até o versículo 3, e nós vamos dar continuidade. Mas o que vem a ser estas palavras? O que eu venho a entender com isso? Lembra-te do teu Criador. Antes, versículo 3. No dia em que tremerem os guarda da casa. Os guarda da casa são os braços. Antes que venham tremer os guarda da casa. Ou seja, eu tenho os braços fortes. Olha. Você tem os braços fortes. Pode pegar peso, pode jogar uma coisa longe. Mas vai chegar um tempo em que eles vão tremer. E você não vai mais pegar peso. Antes que venha, versículo 3, no dia em que tremerem os guarda da casa, e se curvarem o homem forte. E o que são os homens fortes, irmão? O que é a casa? A casa é o corpo, os guardas são os braços, os homens fortes são as pernas. Hoje, como moço que você aguenta ainda correr, né? Tem até aí os camaradas que são costumeiros correr todos os dias, né? Não sei quantos quilômetros. Mas vai chegar um momento que, como está escrito aqui,
no dia em que tremeram os guardas, braços da casa, corpo, e se curvarem os homens fortes, perna, e cessarem os moedores, por já serem pouco. O que é os moedores? Os dentes. Hoje, você ainda consegue comer uma carninha mais dura, né? Roer um osso. Tem pessoas até que gostam de estar mastigando um osso. Mas vai chegar um momento, meu amigo, que você vai sentir falta desses seus dentinhos. É por isso que a palavra de Deus, ela nos lembra do teu Criador, no tempo da tua mocidade. Antes que cessarem os moedores, por já serem pouco, os moedores, os dentes. E se escureçam o que olham pela janela. Se escurecer o que olha pela janela. O que é isso, irmão? Os olhos. Antes que se escureça, lembra-te do teu Criador. Antes que se escureça o que olha pela janela. Se o corpo é a casa, os olhos é a janela da casa. Mas um dia ela vai escurecer, vai se tornar escuro. Você vai precisar usar óculos. Outros vão perder a visão mais cedo. Por isso que a palavra de Deus nos diz, lembra-te do teu Criador. Paramos no versículo 3, continuando o versículo 4. E as duas portas da rua se fechem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz da alva, e todas as vozes do canto se baixarem. Ou seja, os braços vão enfraquecerem, as pernas vão enfraquecer, o corpo, os olhos vão enfraquecer. E nós vimos agora que o ouvido não vai mais ouvir. As duas portas da rua se fechem, os dois lábios, as duas portas da rua, dois lábios fechados, boca fechada. Feche por causa da muideira, e se levante a voz da alva, ou seja, vão perder sono. Você já pensou para meditar que as pessoas mais velhas vão dormir cedo, às vezes vão dormir cedo, 3, 4 horas da manhã, tá sem sono, acorda, perdeu o sono, não tem mais como dormir, até que ele tente, mas não consegue. Pois bem, é isso que a palavra de Deus está nos orientando neste dia, neste momento. Antes que venham os maus dias são esses, irmãos. Antes que venham os maus dias, ou seja, se levantar a voz da aves, a todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando tremerem o que está no alto. Tremer o que está no alto, o que é isso? Ter medo de altura. Levantar cedo por falta de sono. Temer o que está no alto. Medo de altura. Você já imaginou? Você já pensou que as pessoas têm medo que uma pessoa de idade suba a lugar alto? Tem medo que ele caia. O maior cuidado é que um ancião caia, porque se quebrar um osso, meu irmão, só Jesus. Então lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade, antes que venha o mau dias. Como também quando tremer o que está no alto, e houver espanto no caminho. O que é espanto no caminho, irmãos? Não poder andar sozinho. Vai vendo. Chegará um momento em que você não vai poder andar sozinho, por conta da sua idade. As pessoas não vão confiar que você vá ali na esquina sozinho.
Tem que ir uma pessoa lhe segurando, né, irmão, nos braços. E você vai dando aqueles passos lentos, com muito esforço, as pernas tremendo. É por isso que não pode sair sozinho. É medo, espanto no caminho. Espanto no caminho é não poder andar sozinho. Vamos lá, versículo 5. E como também, quando tremer o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira. E um gafanhoto, irmãos, versículo 5. E um gafanhoto for um peso. O que você entende com isso? Um gafanhoto vem ser um peso. Você não vai poder pegar mais nada, meu irmão. Você já aconteceu várias vezes comigo de você ver uma pessoa já mais com a idade mais avançada que a sua, vai pegar algo, você não, deixa que eu pego, porque você percebe que aquela pessoa não vai poder levantar aquele peso. Então é isso que a palavra está nos orientando. Lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade. Um gafanhoto vem a ser um peso. Não poder carregar peso. E perecer o apetite. Vai perecer o apetite. Porque o homem se vai e a sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pelas praças. Parece gafanhoto como um peso, não poder, quer dizer isso, não poder carregar peso. Floresça a amendoeira, ou seja, os cabelos ficarão brancos, vai florescer a amendoeira. Olha a amendoeira florescendo, olha aqui. Os cabelos ficarão brancos, florescer a amendoeira, perecer o apetite, não poder comer tudo, embora queira, mas não vai poder comer porque vai lhe prejudicar. Parecer um apetite. A cadeia da prata, isso quer dizer a coluna vertebral. O corpo de ouro, mente fraca. Todas essas coisas, irmão, vai acontecer. Cântaro junto à fonte. O coração não funcionar bem. Vamos continuar. Antes que se quebre a cadeia de prata. A cadeia de prata, né? A coluna vertebral. A cadeia de prata. E se despedace o corpo de ouro, mente. Despedace o corpo de ouro. E se despedacem o cântaro junto com a fonte. O corpo é o cântaro junto com a fonte. O coração não funcionar direito. E se despedace a roda junto ao poço. Roda junto ao poço. Aveia horta. Aveia horta se atrofia. Amém? Você está entendendo? E o versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós possamos, irmãos, entender isso. O pó volte à terra, a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias, em que possa dizer que nele não tem contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a casa e as estrelas, e torne a vir as nuvens pós a chuva. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos guardar estas palavras em nossos corações. Foi um ensinamento básico para que nós possamos entender cada versículo. Eu creio que a partir de hoje, quando você lê agora essa expressão, você vai se lembrar de cada versículo. Amém? A casa, o corpo,
guardas os braços, homens fortes as pernas, moedores os dentes, os que olham pela janela os olhos, duas portas da rua os dois lábios, levantasse a voz da alva, levantasse cedo por falta de sono, temeu o que está no alto, medo de subir lugar alto, espanto no caminho, não poder andar sozinho, gafanhoto como peso, não poder carregar peso, florescer a amendoeira, cabelos ficarem brancos, perecer o apetite, não poder comer tudo, a cadeia de prata, a coluna vertebral, o corpo de ouro, mente fraca, cântaro junto à fonte, o coração não funcionará direito, a roda junto ao poço, a veia horta se atrofiar, o pó volte à terra, à morte. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.